Você quer aumentar sua taxa de acerto no mercado e fazer entradas realmente consistentes? Então fica comigo porque hoje eu separei os melhores gatilhos institucionais para você operar como os grandes players. Estou falando dos famosos Breaker Block, Order Block e Fair Value Gap. Três gatilhos poderosos que, quando bem aplicados, podem transformar completamente seus resultados no mercado. Se você quer entender como utilizar cada um deles para montar entradas estratégicas e operar com confiança, fica até o final desse vídeo. E já aproveita para curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem também precisa aprender sobre isso. O melhor jeito de você ter resultados operando no mercado financeiro é quando você tem um bom gerenciamento, se tratando de um stop curto com um alvo longo. E para ter esse tipo de operacional, ter esse tipo de entrada, não é algo muito complexo, porém são poucos que falam, né? A maioria gosta de entrar em rompimentos, a maioria opera em pullbacks, throwbacks. Isso não é muito vantajoso, você tem que ter uma região interessante, você tem que ter aquele ponto de interesse que a gente até falou em alguns vídeos anteriores, tá? E para você ter um ponto de interesse decente, você tem que ter um gatilho de entrada. Então aqui hoje eu separei três gatilhos, os três principais gatilhos dentro do Smart Money e dentro do ICT, sendo eles o Order Block, o Breaker Block e o Fair Value Gap, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês cada um deles na teoria e, né, como de praxe, a gente vai depois para o gráfico ver dentro do gráfico como que você vai utilizar ele no seu dia a dia numa operação real, beleza? Então vamos lá começar falando aqui do nosso Order Block, tá? Order Block, acho que é o gatilho mais comum, mais famoso dentro do Smart Money que a gente possui, tá? O Order Block, para quem não sabe, né, tem um vídeo meu, eu vou deixar um card que eu falo só sobre o Order Block, mas o Order Block, basicamente, né, de forma resumida, ele é um bloco de ordens criado pelo institucional, tá? E as instituições utilizam essa região como uma região de entrada onde eles mitigam suas ordens, tá? Então o Order Block nada mais é que um bloco criado pelo institucional, por isso que o preço ele tende a respeitar tanto essa região, beleza? E aqui eu separei um típico modelo de entrada utilizando o Order Block, tá? É um modelo que eu gosto muito de utilizar, né? Para quem me acompanha, eu falo muito sobre esse modelo de entrada, que a gente procurar um gatilho de entrada após o choque. E aí a gente monta a nossa entrada após o choque, tá? Todos os exemplos aqui eu vou utilizar com choque, mas você pode utilizar também na renovação de uma máxima ou de uma mínima. Eu gosto de utilizar e enfatizar o choque porque você sempre vai pegar a operação no início dela e vai surfar todo o movimento, toda a extensão daquela movimentação, né? Então você pega bem na reversão, bem no início de tendência e surfa até o final. Com isso, o seu risco fica muito baixo e o seu retorno fica muito alto, tá? Então, um modelo que eu gosto de utilizar no Order Block é quando o preço ele vem fazendo mínimas ou máximas maiores ou menores, né? Até o momento que ele faz o choque pra gente. Só que esse choque não é qualquer choque que ele vai fazer pra gente, tá? Vou colocar em vermelho aqui para ficar melhor a visualização. Não é qualquer choque que a gente vai entrar. Eu gosto de utilizar os choques que ele faz uma captura de liquidez. Nesse caso desse exemplo aqui, a gente tem um sweep, tá? Então esse sweep que ele faz pra gente nesse ponto, esse sweep que ele faz nesse ponto capturando essa liquidez desse fundo, torna esse choque um pouco mais confiável. E após o choque, a gente procura um gatilho de entrada. Nesse caso, nesse modelo de entrada, o gatilho seria o Order Block. Você entra assim que o preço tocar no Order Block, coloca seus stop loss nos fundos e o seu alvo na última liquidez, né, na liquidez oposta da sua operação. Então, assim, dessa forma, você consegue fazer um bom modelo de entrada com Order Block. Como eu disse, você pode também utilizar, né, um modelo de entrada de renovações de máximas ou mínimas. Nesse caso aqui, né, vem renovando máximas, você tem um order block nessa região, o preço retorna nessa região, você pode continuar a tendência. Mas como eu disse, se você pegar início de tendência, normalmente você tem uma operação mais lucrativa, com mais retorno e um risco mais baixo, beleza? E aí, seguindo aqui, a gente tem um modelo de entrada do Breaker Block, né? O Breaker Block ele é o nosso order block que foi rompido, tá? Então a gente tem outro no vídeo de order block eu falo também sobre o breaker block. O breaker block para mim é o melhor gatilho de entrada. Se a gente for seguir a matriz de premium e desconto, ele está em segundo lugar, né? A hierarquia de premium e desconto. E esse cara aqui, ele é maravilhoso. Eu adoro operar com breaker block. É o gatilho de entrada que eu mais utilizo no meu dia a dia, nas minhas operações. E é um ótimo gatilho. É um gatilho que você não vai se arrepender de utilizar. Porque, como eu disse, né, ele sempre vai aparecer no início de uma movimentação. Tá? O order block ele aparece em qualquer lugar. O breaker block ele só aparece quando a gente tem um choque. Tá? Então, o breaker block, resumindo para quem não sabe, ele é um order block. No caso aqui, a gente tinha uma operação de venda. Então, ele é um order block de venda
que foi rompido, o preço vem e rompe ele. Porém, a partir do momento que ele rompe esse order block, ele faz o choque. Então, ele vira a característica da operação. É uma operação de venda, agora a operação é de compra. E aí, nesse caso, ele vira o breaker block, a gente faz a entrada no breaker block. Mesma coisa, stop abaixo do breaker block e o alvo na última liquidez externa, beleza? No caso, na última liquidez oposta. E aí, como eu disse, a mesma coisa, né? O ideal do choque, um choque saudável, é quando a gente tem essa captura de liquidez, seja em forma de sweep, ou às vezes um fundo duplo e o preço vem e captura aquela liquidez, né? Mas você ter um bom choque, um choque assim que vai ter uma confirmação interessante, ele vai capturar uma liquidez no mercado. Normalmente, essa liquidez que ele captura é a liquidez oposta, tá? Para quem não sabe sobre liquidez, tem um vídeo também que eu falo só sobre liquidez. Corrida, captura, liquidez externa e liquidez interna, tá? Vou deixar o card aí em cima para vocês. E por último aqui, o nosso último gatilho que eu mais gosto de utilizar é o nosso Fair Value Gap. O Fair Value Gap, para quem não conhece, né, também tem um vídeo aí no canal falando só sobre o Fair Value Gap, como você fazer uma entrada, validar. E o Fair Value Gap, né, ele é um vazio que acontece dentro de um imbalance, tá? Como eu disse, já tem um vídeo aí no canal, vou deixar o card também para você, se você quiser assistir. Mas o Fair Value Gap, né, ele é um gatilho de ICT, do nosso Inner Circle, né, Inner Circle Trading. E é um gatilho muito forte, é um dos meus favoritos. Para mim, ele só perde pro Breaker Block na questão que eu utilizo, tá? Eu utilizo muito mais o Breaker Block e depois o Fair Value Gap. Fair Value Gap é uma região, né, como eu disse, um vazio de liquidez que acontece dentro do nosso imbalance. E esse gatilho também, né, assim como o Order Block, ele pode aparecer no meio de uma tendência enquanto ele está renovando máximas e mínimas, e também na reversão quando a gente tem o choque. Nesse caso, como eu falei, né, eu adoro pegar operações no início de tendência, então eu pego normalmente depois o choque. Então esses são os 3 gatilhos que eu mais utilizo, que eu mais recomendo você utilizar. E aqui são os 3 modelos de entrada utilizando eles, tá? Modelos de entrada que eu particularmente utilizo quase todos os dias e que faz total diferença no meu operacional. E lembrando, tá, que eu trouxe esses 3 gatilhos, que são os 3 que eu mais utilizo. Eu utilizo outros, tem diversos gatilhos institucionais, porém para você que está iniciando em Smart Money, saber esses 3 tipos de gatilhos já é o suficiente para você ter operações lucrativas no mercado, tá? Então você não precisa saber todos de cor. Foca nesses 3 aqui, que o resultado vai vir com o tempo, e conforme você vai tendo resultado, você vai vivendo novas experiências dentro do preço, né, dentro do mercado, e com isso você vai aprendendo novos gatilhos, novas formas de validar esses gatilhos, beleza? Então vou mostrar no gráfico exemplos reais de entradas que eu fiz. Vou mostrar para vocês cada um desses gatilhos agindo dentro do mercado, beleza? Então vamos lá. Agora imagine ter todas essas marcações de gatilhos institucionais automaticamente em seu gráfico. Com o meu indicador exclusivo, você não vai mais perder tempo analisando cada detalhe. Ele faz isso para você em tempo real. Ele marca order blocks, fair value gap, zona prêmio, desconto, pontos de interesse, regiões de liquidez e muito mais. Essa é a ferramenta que pode mudar o seu trading, economizando horas de análises e aumentando a sua precisão nas suas operações. Está pronto para levar suas operações em um próximo nível? Clique no link do primeiro comentário fixado desse vídeo e comece agora a aproveitar essas vantagens. Então aqui no gráfico, né, vou mostrar para vocês um exemplo de uma operação que eu peguei no Bitcoin em 1 hora. Faz um tempinho aí que eu peguei essa operação, foi uma operação muito lucrativa. Eu peguei toda essa última alta do Bitcoin, onde ele bateu ali quase 100 mil. Na verdade, ele chegou, acho que a 106 mil, se eu não me engano. Deu aquela pancada para cima. E eu peguei o início da movimentação. Não fiquei até o final, né? Por causa minha análise não condizia até onde ele chegou, mas eu surfei bastante a alta no Bitcoin por conta dessa entrada. E inicialmente, o que a gente tinha no Bitcoin? A gente tinha um Bitcoin renovando as mínimas. Ele vinha renovando mínimas, fazendo fundos menores, tá? Vinha fazendo fundos menores. E aí ele deixou pra gente esse order block bem bonito aqui pra gente. E a tendência era que o preço viesse aqui e continuasse caindo. Porém, se a gente observa a análise macro, né, a gente vê que o Bitcoin está em uma tendência de alta. Então, a ideia é que a gente opere a favor da alta. Na macro, ele está numa tendência de alta, então a ideia é que ele alinhe para alta para a gente operar a favor dele. Então, a gente tinha esse order block, porém a gente sabia que a macro era uma tendência de alta, então não faz sentido eu entrar vendido enquanto a tendência macro é uma tendência de alta. E o que acontece com o preço logo em seguida, que ele faz essa renovação do fundo, ele vai fazer para a gente o nosso choque, tá? Então ele vai quebrar
o nosso último topo válido, e com isso ele faz o choque e também valida, né, o nosso order block, nosso antigo order block, como um breaker block. Lembrando que o breaker block é um order block que foi rompido. Nesse caso aqui, né, como eu sabia que iria romper esse order block? Como eu disse, a gente observa a macro. Com isso a gente tem o breaker block. E lembra quando eu falei que um choque saudável é um choque que captura liquidez? Então, foi justamente o que aconteceu aqui. A gente tinha uma base de liquidez aqui atrás, até passar o gráfico um pouco mais para cá, ó, a gente tinha essa base de liquidez, ele veio, capturou essa liquidez antiga, e junto disso ele capturou também esse equal low que a gente tinha aqui. Então ele capturou bastante liquidez, com isso ele traz bastante ênfase para a gente no nosso breaker block. E aí, né, se você é um inscrito aí que observa todos os vídeos, estuda tudo que eu passo para vocês aqui, você já sabe como validar o seu ponto de interesse. Rastro institucional, a gente tem aí nossa ferramenta de volume profile, a gente tem também nossa região de prêmio e desconto e a nossa Golden Zone. Então aqui eu vou passar de forma resumida, né? Não vou mostrar um ponto de interesse. Se você quiser ver como valida o ponto de interesse, tem um vídeo no canal, vou deixar o card para você assistir lá se você tiver interesse. E você passa sua volume profile aqui e vê se ele vai validar de alguma forma o seu breaker block. E junto disso a gente tem o nosso VAR, nosso Value Area High, que é uma região do nosso volume profile, uma região onde teve muito volume. Com isso você consegue validar o seu breaker block, né? Como você vai montar a sua entrada? Você vai colocar sua entrada assim que toca no nosso breaker block. O stop você sempre vai procurar uma região estratégica. Nesse caso eu coloco abaixo desse fundinho porque é uma região com liquidez, pouca liquidez, mas tem liquidez. E o meu alvo eu coloco na liquidez externa, no caso esse topo que a gente tinha aqui, tá? Com isso você teria uma entrada aí de 5 para 1 de risco-retorno utilizando um tipo de entrada baseado em breaker block, tá? Então aqui eu vou dar um play para vocês verem o que acontece. E o preço ele já ativa o nosso breaker block bem rápido, ó. O interessante é colocar o stop abaixo do nosso breaker block, né? Um pouco uma região estratégica, porque ele não vai lá ativar nosso stop, ele quase ativou, triscou ali bem próximo, e depois ele vai em direção ao nosso alvo de uma vez, ó, foi uma pancada. Então aqui a gente teve uma operação após o nosso choque. Eu gosto das operações, como eu disse, elas são muito lucrativas. Nosso stop é curto e nosso alvo é muito longo. E com isso você tem uma lucratividade bem maior, tá? Sua taxa de acerto aumenta e muito também utilizando esses gatilhos de entrada, beleza? E junto do nosso breaker block aqui a gente teve também um Fair Value Gap, olha que legal. Confluenciando, contextualizando o nosso breaker block, tá? Isso aqui é bem interessante, você contextualizar outros gatilhos junto, tá? É algo que acontece bastante no mercado e quando você tem dois gatilhos na mesma região, você dá mais ênfase ainda àquela região, beleza? Então agora a gente vai ver o próximo gatilho aí. Mais uma vez aqui no Bitcoin, né, no caso agora em 15 minutos, foi uma outra entrada que eu fiz também, utilizando um modelo de entrada junto do nosso order block, tá? O order block, como eu disse, você pode utilizar tanto numa reversão, uma mudança de característica, quanto numa renovação de máxima ou mínima. Nesse caso, a gente tinha um Bitcoin aqui trabalhando em máximas, né? A gente sabia que o Bitcoin estava numa tendência de alta. Então, sabendo disso, a gente ia procurar um gatilho de entrada para alta, né? O preço trabalhando para alta. E nesse caso, a gente tinha aqui uma renovação de topos, né? Ele veio e renovou esse topo para gente. E assim que ele renova, ele deixa para gente o nosso order block, que seria esse último cara aqui. Junto desse order block, né, mais uma vez a gente tem que validar o gatilho, não é somente marcar. Utilize a região de prêmio e desconto, utilize a Golden Zone, utilize volume profile, valide aquela região, tá? Procure o seu ponto de interesse e valide seu ponto de interesse. Nesse caso aqui, se a gente passar o nosso volume profile, a gente tem a POC e o VAL batendo no nosso order block. E se a gente usa a Golden Zone, né, tanto aqui ou até o final da movimentação, né, vamos deixar ele corrigir, ó, até a correção, quando ele começa a corrigir, a gente tem a nossa Golden Zone, tá? No início da nossa Golden Zone, bem dentro do nosso gatilho, beleza? Então assim você consegue contextualizar. É óbvio, quanto mais você confluenciar e contextualizar aquela região, melhor, tá? Eu tenho o meu checklist ponto de interesse, mais uma vez, né? Como eu já falei para vocês, tem um vídeo no canal de ponto de interesse, que é como você valida o seu gatilho de entrada. Dessa forma, sua taxa de acerto vai lá em cima, porque você sempre vai ter um bom gatilho de entrada, beleza? Então, nesse caso, a gente validou, teve um boys, a gente sabe que o preço está indo para cima. Então, onde que a gente vai montar nossa entrada? A gente vai colocar no início do nosso order block e o stop abaixo dele, né? Abaixo da última liquidez, no caso, esse fundo aqui.
E o nosso alvo, como eu disse, eu gosto de colocar o alvo sempre na liquidez externa. No caso, a nossa liquidez externa é esse último topo. A gente não teve uma liquidez maior, ele já tinha capturado esse topo e veio e fez outro topo. Então esse cara aqui seria nosso alvo, tá? Esse último topo que ele deixou. Uma operação não tão lucrativa quanto a anterior, como eu disse para vocês, operar em base de choque é muito mais lucrativo do que pegar no meio de tendência, porque com o choque a gente pega bem no início e surfa a tendência inteira, enquanto no meio da tendência o nosso alvo normalmente é menor. E vocês vão ver o que acontece com o preço aqui, tá? Então o preço ele corrige, ativa o nosso order block e em seguida ele vai em direção à nossa liquidez, tá? Então ele vai lá e ativa a nossa liquidez, beleza? Ativou o nosso alvo. Foi uma operação aí de 3-1 de risco-retorno, né? É o mínimo aceitável. Eu normalmente aceito. Na verdade, foi um pouco menos, tá? Foi 2,9, né? Não foi 3-1 exatamente. Eu não costumo pegar operações com menor de 3-1 de risco-retorno e nem recomendo que você faça isso. Por isso que eu gosto de pegar início de tendência, tá? Para você sempre ter aquela operação que vai ser bem lucrativa para você. Então agora, né, a gente vai para o nosso terceiro e último gatilho. Vou mostrar outro modelo de entrada utilizando o Fair Value Gap. Então vamos lá. Aqui a gente tem mais um movimento, né, onde o preço ele veio fazendo mínimas menores, tá? Então ele veio renovando as mínimas, renovando seus boys, fazendo fundos menores e renovando seus topos, tá? Porém, quando a gente olha em 4 horas, aquele mesmo problema que eu falei, né? Em 4 horas, o preço ele tá numa tendência de alta, ele não fez choque para queda, então ele tá numa tendência de alta. Em 15 minutos ele tá na de baixa, mas em 4 horas ele tá numa tendência de alta, beleza? Então, quando a gente olha em 15 minutos, a gente tem que esperar o preço alinhar com a nossa tendência macro. E se a gente observar aqui na micro, ele vem renovando, né? Se a gente for observar em 1 hora ali mais ou menos, ele vem renovando fundos na macro também. E olha que interessante, né? Ele tinha esse último fundo e ele capturou esse último fundo, capturou toda a liquidez desse último fundo. E mais uma vez, né? Todo choque bom é um choque que captura liquidez. Junto disso, a gente tinha esse order block aqui, tá? Porém, né, ele não foi o fator para a gente pegar essa operação. Então, vou mostrar para vocês o que acontece com o preço logo em seguida, tá? Ele vai romper esse topo aqui e vai fazer para a gente o nosso choque, tá? Vamos ver o que acontece. O preço vem, faz para a gente aqui o nosso choque, tá? Ele fez o choque, fez um topo mais alto que o anterior. Até dar um play a mais aqui, ó. Ele vem renovando, quebrando a nossa estrutura. Assim que ele quebra a nossa estrutura, ele deixa um baita Fair Value Gap pra gente, bem nessa região aqui. Ele deixa esse Fair Value Gap. E o Fair Value Gap é um ótimo gatilho. E junto disso, né, como eu disse, a gente tinha aquele Breaker Block contextualizando, ó, um em cima do outro. A gente vem e valida com o nosso volume profile, tá? Toda a movimentação. E aí a gente tem o nosso POC batendo em cima do nosso Breaker Block. E a gente tem o nosso Val bem no final ali, o nosso Val, tá? Lá embaixo, lá no nosso Rejection Block, a gente teve o nosso Val. E o porquê que eu escolhi o Fair Value Gap no dia que eu fiz essa entrada? Porque a nossa POC estava bem no final do nosso Breaker Block. Então, eu imaginei que ele ia respeitar mais abaixo um pouco. Porque a POC não estava batendo aqui em cima, por exemplo, do nosso Breaker Block. Estava batendo bem lá embaixo. Então, acabou dando mais ênfase pra gente lá no nosso Fair Value Gap, beleza? E é aquele modelo de entrada clássico que eu amo, que eu sempre falo para vocês, que é aquele modelinho que você entra no início de reversão. Isso aqui é uma delícia, seu risco é mínimo, seu alvo é gigantesco, então você tem um risco baixo, um alvo macro, né? No caso a gente está em 15 minutos aqui, eu gosto de utilizar a liquidez externa de 1 hora ou de 4 horas para operar nesses casos, beleza? E com isso você tem um retorno muito alto. Então, sabendo disso, onde que eu coloco o meu alvo normalmente? Eu posso pegar o tempo gráfico de 4 horas ou de 1 hora, pegue o tempo gráfico que você gosta de operar na macro e marca o último topo, né? A nossa liquidez externa. Esse topo aqui é a nossa liquidez externa de compra, tá? E volta para 15 minutos e seta a sua entrada. No caso aqui, minha entrada foi no Fair Value Gap, então eu coloco minha entrada assim que o preço toca nele e o meu stop abaixo do Fair Value Gap. E onde que eu coloco o meu alvo? Na liquidez externa de 4 horas. É aqui que acontece a mágica. Porque o meu risco ele fica mínimo, mínimo. Eu tenho um stop curtíssimo para um alvo muito longo e um gatilho perfeito, um gatilho de entrada muito com a taxa de acerto muito alta. Então isso aqui é combinação perfeita, é o puro suco ali do milho verde, tá? Então você consegue fazer uma entrada maravilhosa, uma entrada com risco baixo,
com stop grande e que a chance de você tomar um stop é baixíssima e a chance do seu alvo ser atingido é altíssimo, porque isso aqui é leitura de mercado, tá? Você está lendo o mercado como ele acontece. Então vamos dar aqui play para vocês verem. Eu vou até colocar em 10x para ir mais rápido, que essa foi uma entrada de 15 para 1 que eu fiz no Bitcoin, tá? Então vou aumentar aqui também isso aqui para vocês verem o preço trabalhando aí, ó. Ó, nem demorou tanto, foi lá e bateu no nosso alvo, pegou a nossa liquidez externa. Lembrando, uma operação de 15,9 para 1, basicamente 16 para 1, aí 9% no Bitcoin com stop de 0,57. 9% no Bitcoin é muita coisa, tá, pessoal? Porque a gente opera alavancado, normalmente você entra 5x, 10x numa operação como essa, e o seu alvo vai lá, bate perfeitamente, você tem uma ótima operação, beleza? Então dessa forma aí você tem os 3 tipos de modelo de entrada com os 3 tipos de gatilho que eu mais utilizo e que eu recomendo para quem está iniciando na análise SMC, beleza? Eu tenho certeza que se você utilizar esses gatilhos de entrada, suas operações vão aumentar e muito os resultados. Experimente essa estratégia você mesmo e depois me diga como funcionou para você nos comentários. Eu adoraria ouvir o progresso de vocês. Se você quer aprender day trading da forma correta, estudando os movimentos institucionais e operar como um profissional, eu deixei um link no primeiro comentário. Basta clicar e aprender todo o meu operacional. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.